aí, galera, professor Leonardo de novo aí pelo Gabarito Enem, ok? Vamos bater um papinho hoje sobre grupo sanguíneo e fator RH. Então vamos segurar na cadeira aí, porque hoje vai ser um momento de muita emoção. Por quê? Geralmente nessa aula, mediante a todas as informações que eu vou passando, inclusive relacionadas à genética, eu acabo passando para o aluno a informação que talvez ele não seja filho do pai e da mãe que ele sempre achou que fosse, né? Tipo, pô, esse sangue do meu pai, esse meu tipo sanguíneo não é compatível com o sangue do meu pai, com o sangue da minha mãe. Aí o cara acaba descobrindo que ele é adotado ou que a mãe dele traiu o pai dele. De qualquer forma, o cara fica chocado, mas aí eu passo para ele o seguinte: quem faz o exame sanguíneo de teste de grupo sanguíneo fator RH e o sistema B0 é um ser humano. Então eu ainda dou uma terceira possibilidade do técnico ter errado, né, o exame e ter passado para os pais e para ele uma informação equivocada. Né? Então acaba sendo uma brincadeira, mas já aconteceu um caso, eu estar dando aula desse tema, uma aluna ter ficado com a pulga atrás da orelha, chegando em casa ela foi conversar com a mamãe dela acabou assumindo que ela não era filha daquele cara que ela pensava a vida toda que era o pai dela. Né? Ou seja, se não fosse tão engraçado, seria muito trágico, né? Mas vamos lá, galera. Começando aí pelo Gabarito Enem, Biologia, só para relembrar, Biologia do Léo. Tamo junto. Cai dentro, grupo sanguíneo e fator RH. Para começar a brincadeira, uma imagem bonitinha, né? O negativo, O positivo, são os tipos de grupo sanguíneo que nós apresentamos, na verdade 4 tipos. Tendo em vista que ainda existe o fator RH inserido, nós temos então 8 possibilidades, né? 8 tipos de grupos sanguíneos. E a gente vai estar discutindo sobre isso, acompanhando a ideia da descoberta. A gente vai estar discutindo de acordo com o que for conhecido. Esse título aqui insere, né, no mesmo grupo tanto o sistema B0 quanto o fator RH, mas a gente vai ver que são condições distintas, descobertas em momentos distintos, e a gente vai estar estudando isso pelo mesmo cara, mas enfim, em tempos diferentes. Breve histórico, contar a história do descobridor e como ele fez uma tremenda diferença. Karl Landstein era um austríaco, médico e imunologista e patologista, ou seja, ele trabalhava com questões de imunidade e trabalhava com questões de doença. Até a descoberta, né, até o meado aí do século, até o final do século XIX, as configurações de erros em transfusão era mais frequente do que acerto. Ou seja, as transfusões levavam mais a casos de óbitos do que de sobrevida. Então a perspectiva de sobrevida do indivíduo que fizesse transfusão sanguínea era quase nula. Então até sangue de animais era transferido para os seres humanos mediante a não conhecimento das grandes diferenças, né, que existem entre sangue de indivíduos de mesma espécie, que de lá de espécies diferentes. Karl Landstein, então, esse imunologista e patologista austríaco, acabou ganhando o Prêmio Nobel de Medicina pela única descoberta que tornou a área médica, né, muito mais eficiente e eficaz em matéria de sobrevida de pacientes que necessitassem de ter o seu sangue, ou melhor, mediante uma perda sanguínea, necessitando então de uma transfusão. E nesse caso, com a descoberta de Karl Landstein, a possibilidade de óbito diminuiu, mas ainda assim continuava acontecendo algumas complicações mediante a transfusão sanguínea, é isso que a gente vai entender nessa aula. Para começar a brincadeira, a gente tem que entender o seguinte: sistema B0 foi a primeira descoberta de Karl Landstein. Todo mundo fala BO, não tem problema nenhum, mas o Karl Landstein, quando ele quis representar o A e o B, ele quis botar um zero, determinando que havia ausência de alguma coisa, né? Então ele quis dizer zero mesmo, falta D. E no caso, quando se faz uma leitura de uma sequência de letras, você imagina que é algo redondo, provavelmente é um zero. Dá um motivo pelo qual, né, a galera hoje usa o termo ABO, mas na verdade sempre usaram, né? Mas na verdade o que Karl Landstein quis dizer era AB0. Então a gente vai chamar de sistema B0. A descoberta, como já dito, foi no finalzinho do século XIX que determinou o seu descobridor e seus colaboradores serem mencionados pela ciência até o final dos tempos, né? De tão importante que foi a descoberta dessa galera. Karl Landstein, na verdade, ele usava, e seus colaboradores, eles usavam sangue, coletavam sangue de indivíduos e inserindo uma gota de sangue
misturando esse sangue com um de outro indivíduo. Não dentro do cara, porque senão o cara poderia ter aquela negatividade de ser não compatível e acabar sofrendo o que a gente chama hoje de choque anafilático, né? A pressão arterial do cara iria cair, porque os vasos iriam dilatar, o corpo reage como se fosse a uma infecção generalizada, né? Por conta das aglutinações que vão ocorrendo, por conta da reação que o indivíduo vai ter contra o seu não tipo sanguíneo, contra o tipo sanguíneo contrário ao dele. Bem, Kaulitz descobriu, como um bom imunologista, que as hemácias, daí a figura de primeiro momento ali, as hemácias, né, como sendo os principais elementos dentro da descoberta de Kaulitz, Kaulitz descobriu que as hemácias poderiam apresentar dois grupos de proteína, alfa e beta. Aos que apresentavam o grupo de proteína alfa, Kaulitz determinou que aquilo dali era do tipo sanguíneo A, o beta tipo sanguíneo B. E o que não apresentava nenhum dos dois, zero. Por isso a gente usa o termo zero, para que a gente não esqueça que Kaulitz tem que representar a ausência de alfa e de beta. E um quarto caso, onde o cara apresentaria os dois tipos, tanto o alfa quanto o beta. Então o cara seria do sistema B0 a B. Então, nesse caso, Kaulitz descobriu inicialmente 4 tipos de grupo sanguíneo. A apresentava alfa nas hemácias, B apresentava beta, AB, alfa e beta, e 0, sem alfa e sem beta. Bem, Kaulitz usou um termo, puxando a sardinha para a brasa dele, antígeno e anticorpo. Por quê? Kaulitz determinou o seguinte, sugeriu, no caso, depois virou uma determinação, aos indivíduos que manifestavam a proteína alfa nas suas hemácias, eles apresentariam circulante no sangue anticorpos anti-B ou anti-beta. Quem era do grupo sanguíneo A reagia contrariamente a B. Quem era do grupo sanguíneo B reagia contrariamente a A. Quem era do AB não poderia reagir contra nem A e nem B, porque o cara tinha os dois. E quem era do grupo sanguíneo 0 reagiria contra A e contra B. Entendeu? Então ele disse o seguinte, A tem antígeno A. Consequentemente, anticorpos anti-B circulantes no plasma. B tem a proteína beta, grupo sanguíneo B. Consequentemente, imunoglobulina ou anticorpos circulantes anti-A. O cara que era do AB, ele não poderia reagir contra ele mesmo, então ele não teria a imunoglobulina circulante, o anticorpo circulante. E o cara que é do grupo sanguíneo 0, como ele não tem nem alfa e nem beta, ele reagiria contra as duas. Com isso, Kaulitz determinou que o antígeno de A é a proteína alfa e A apresentaria anticorpos anti-B. O antígeno de B é a proteína beta e B apresentaria anticorpos anti-A. O antígeno AB era alfa e beta e o cara não apresentaria anticorpos, imunoglobulinas, e o 0 não haveria antígeno, nem alfa e nem beta, e o cara apresentaria anticorpos anti-A e anti-B. Qual a necessidade da mudança da nomenclatura, como nós vemos aqui? Antígeno e anticorpo, aglutinogênio e aglutinina. Bem, Kaulitz, ao avaliar as condições de resposta imunológica, como um bom imunologista, tem uma premissa básica. Ele tinha uma visão a seguir, que é regra. Todo anticorpo só é produzido mediante o contato com o antígeno. Não há como o cara desenvolver anticorpos se ele não tiver contato com o antígeno, ou seja, o agente agressor, em contato com esse organismo, determina que esse organismo desenvolva anticorpos contra ele, contra esse agente agressor. Entrou o vírus da gripe no teu corpo, só mediante a entrada desse cara é que você vai criar anticorpos contra ele. Ou seja, ninguém fica imune a sarampo se não tiver contato com o vírus do sarampo. Ninguém fica imune a catapora se não tiver contato com o vírus da catapora. Hoje nós temos como ter essa condição, tanto de forma natural, tendo a doença, quanto de forma artificial, tomando a vacina, tendo contato de forma segura com o agente agressor, com o antígeno, ok? Bom, então a premissa básica é, para criarmos anticorpos, devemos ter contato com o antígeno. Kaulitz descobriu que o cara que é A, ele nunca teve contato com B. E, no entanto, ele sempre teve anticorpo anti-A. Sacou? Desculpa, anti-B. E o cara que é B nunca teve contato com A, mas ainda assim sempre apresentaria anticorpos anti-B. Ok? Cara, que falei tudo ao contrário. Deixa eu voltar.
O cara que é A nunca teve contato com B, mas sempre teve anticorpos anti-B. Em contrapartida, o cara que é B, nunca, mesmo sem nunca ter tido contato com A, sempre teve anticorpos anti-A. Bom, então, Kaulancy resolveu usar o termo relacionado, tirar o termo relacionado à imunologia e criar um termo relacionado ao fato que ocorre mediante uma reação. Bem, Kaulancy descobriu que, na verdade, o cara não tinha uma resposta imunológica de um processo inflamatório infeccioso. O cara reagia de forma a aglutinar as hemácias que entraram no organismo não compatível. Ou seja, o cara que era A, se ele recebesse sangue de B, as hemácias de B dentro desse organismo iriam aglutinar. A resposta é de aglutinação. É como se fosse leite talhado, né? Você tem formação de grumos de hemácia. Grupos de hemácia se unem, não é um coágulo, né? Vão formando grumos, vão formando um processo chamado de aglutinação. Como é a aglutinação? Kaulancy chamou aquele que estimula ao fenômeno, ou seja, aquilo que ele chamava antes de antígeno, de aglutinogênio. E aquele que ele chamava de anticorpo, aquele que faz a reação acontecer, ele passou a chamar de aglutinina. Dentro de um contexto de prova, você pode encontrar com os dois termos. Já encontrei e deparei com questões relacionadas a grupo sanguíneo fator RH, usando o termo anticorpo e o termo antígeno. Mas também já deparei com provas usando o termo aglutinogênio e aglutinina. Então fique atento a isso. Antígeno, aglutinogênio, anticorpo, aglutinina. Beleza? Continuando esse lindo passeio aí pela área médica, falando sobre grupo sanguíneo fator RH, Kaulancy determinou então esse sistema de recebedores e doadores. Aqui nós observamos nesse diagrama que nesse caso A está doando para A. AB está doando para B, A está doando para B, 0 está doando para B e B está doando para B. Vamos entender isso. Esse cara aqui, ele tem o aglutinogênio A e B, alfa e beta. Ele não pode reagir. Então, sim, ele vai poder receber de A, porque ele não vai reagir contra A, ele não pode ter anticorpos anti-A ou aglutinina anti-A. Ele vai receber de 0, que 0 não confere risco a ninguém, porque 0 não tem nem alfa nem beta, ninguém vai reagir àquilo que não existe. E recebe também de B, porque se tem B, não pode reagir contra B, ok? Observamos que A recebe de A e de 0. Logo, A não pode receber de B, porque A tem anticorpos anti-B. Percebemos também que B recebe de B e de 0, pelo mesmo motivo. E 0 só recebe dele mesmo, nenhuma setinha está apontando para 0. Lembrando que, se o cara é alfa, beta, AB, o cara tem antígeno A e B. Entrando em 0, 0 tem anticorpos anti-A e anti-B. Ok? Se o cara é A, tem anticorpos... se o cara é 0, o cara pode entrar em A, mas o maluco tem anticorpos anti-A. 0 tem anticorpos anti-A. Sacou? Então 0 tem anticorpos anti-A e anti-B. Ou aglutinina anti-A e anti-B. Por isso que ele só recebe dele mesmo. Beleza? Bem, com essa descoberta, Kaulancy ganhou, né, o Prêmio Nobel de Medicina, mas a brincadeira continua, né? Aqui você vê um quadrinho falando o seguinte: tipo sanguíneo A, aglutinogênio nas hemácias A, aglutininas no plasma anti-B. B, tipo sanguíneo B, aglutinogênio nas hemácias B, aglutinina no plasma anti-A. AB, os dois aglutinogênios e sem aglutinina. 0, sem A e nem B, inversamente proporcional a AB, né? E anticorpos anti-A e anti-B, ok? Fator RH. Kaulancy descobriu o seguinte, que embora o indivíduo A recebesse de A ou de 0, sendo que ele descobriu que o cara era compatível, em 30% dos casos ainda continuaram acontecendo as reações indesejáveis, né? Kaulancy continuou estudando, ele e a sua equipe, e 30 anos depois, Kaulancy descobriu que havia uma terceira proteína na jogada, dentro na membrana das hemácias. Dentro do sistema AB0, não havia só o A e o B, também havia o D. Então Kaulancy descobriu o fator RH.
Por que ele chamou de RH? Porque foram utilizados nos experimentos para essa descoberta um macaquinho da espécie, do gênero Rhesus, ok? Daí o RH, beleza? Por esse motivo foi utilizado o RH, R maiúsculo e H minúsculo, para homenagear esse macaquinho. Provavelmente morreram vários macaquinhos durante esses experimentos. Bem, Kaunitzer descobriu que havia a proteína delta, que ele chamou de antígeno D. Proteína delta determinaria a presença dela, que o cara é RH positivo, e a ausência, que o cara é RH negativo. Mudou geral. Mudou geral. Sistema B0, com a descoberta do fator RH, teve que ser completamente reformulado. Kaunitzer descobriu também que a resposta imunológica do RH funcionaria como sendo a resposta clássica da questão da imunologia. Primeiro o indivíduo deveria ter contato com D, para depois sim desenvolver resposta imunológica contra ele. Na teoria, o indivíduo que é RH negativo, ele pode receber o sangue do RH positivo uma única vez, tendo em vista que ele não tem delta, mas ele só vai criar anticorpos anti-delta, anti-D, se ele tiver esse primeiro contato. A princípio, na teoria, a gente trabalha essa ideia, na prática nunca. O cara que é negativo só recebe de negativo, e o cara que é positivo recebe dos dois. Vamos entender melhor isso daí. Bem, aqui você percebe, nesse diagrama, que o RH positivo está doando para positivo, e só. E o RH negativo está doando para positivo e para negativo. A ideia é a mesma do zero. Se o zero não tem alfa e nem beta, ele pode entrar em A, em B e AB, ok? Como o cara positivo tem delta, ele não pode entrar em quem não tem. Né? Como eu falei, na teoria, pelo menos uma vez pode. Na prática, não. Esse diagrama é prático, é da prática. Logo, a gente entende que o positivo ele pode sim passar para positivo e o negativo ele passa para positivo e para negativo, ok? Mas ele só recebe dele mesmo, ele não recebe de positivo. Positivo doa para positivo, mas recebe de negativo e positivo, ok? Negativo doa para positivo e negativo, mas só recebe de negativo. Beleza? Lembrando que eu joguei duas ideias, a prática e a teoria. Na teoria, quem não tem delta pode receber uma única vez. A gente vai ter que entender isso, porque a gente vai falar de uma doença que tem muita relação com isso, uma doença fetal, uma anemia fetal, que a gente vai discutir e tem tudo a ver com essa necessidade do primeiro contato com D para desenvolver resposta imunológica contra ele, diferente do sistema B0. O cara era A, nunca teve contato com B, mas tinha anticorpos anti-B. Sempre teve e sempre vai ter, ok? Vamos lá. Diagrama do doador-receptor mediante a descoberta do fator RH ficou assim, ó. A, alfa e delta, o cara que era A positivo, ele poderia doar para A positivo e a B positivo. O negativo poderia doar para tanto positivo quanto negativo. Ok? O B, a mesma ideia, para B e para B. O negativo para B positivo e negativo e AB positivo e negativo. O B positivo, ele passa a receber só dele, certo? Mesmo com a descoberta do positivo, ele continua só recebendo dele. Porque o AB doando para ele, né? Ele recebe de todo mundo, mas ele acaba doando só para ele. O AB positivo, ele está doando para AB positivo, e só. Ele não doa para AB negativo. Agora, o AB negativo doa tanto para o AB positivo quanto o negativo. Professor, por que o AB positivo não pode doar para AB negativo? Porque o positivo tem delta e o negativo não tem delta. Ué, então por que o AB negativo está doando para AB positivo e negativo? Porque a ausência do delta faz com que ele entre em quem não tem, e entre também quem tem, porque ninguém vai reagir, como eu já falei, àquilo que não existe. O zero positivo doa para todo mundo que for positivo. Isso gera muita confusão. A galera ouve falar do termo doador-receptor e tem a colocação doador universal e receptor universal, e a galera acha que o zero positivo é o doador universal. Não, ele só doa para todo mundo que for positivo. De verdade, o doador universal é o que não tem alfa e nem beta e nem delta, que é o zero negativo.
Aí sim, o zero negativo vai doar tanto para os positivos quanto para todos os negativos. Reparem bem aqui, AB recebendo AB positivo de AB, de A positivo, AB positivo recebendo de A negativo, AB positivo recebendo de B positivo, AB positivo recebendo de B negativo, AB positivo recebendo de AB positivo, AB positivo recebendo de AB negativo, AB positivo recebendo de zero positivo e AB positivo recebendo de zero negativo. Logo, entendemos que o AB positivo é o receptor universal, ok? E o zero negativo que doa para todos, certo? Vai ser o chamado doador universal, ok? Foi, galera? Vamos dar uma paradinha, beber uma água, guarda esse esqueminha na tua cabeça, que isso vai fazer grande falta na hora que você for fazer a sua provinha. Tem um conhecido meu, um grande profissional, professor Antônio, que diz o seguinte, quando o aluno vê a questão e ele segue um teorema clássico, ele consegue acertar. E o teorema é eu já vi, teorema do eu já vi. O teorema do eu já vi determina e eu já vi. Se o cara já viu, a probabilidade dele errar é muito pequena. Diferente do cara que não segue esse teorema. E eu nunca vi. Aí o cara provavelmente vai errar a questão. Guarda isso aí, galera. Vamos lá tomar uma aguinha, fazer um xixizinho, depois a gente está de volta. Professor Leonardo, até mais.